Olá malta, bem-vindos a mais uma Dice Talk, uma iniciativa da Associação Dice Cultural que vos traz grandes entrevistas com as principais personalidades dos jogos de tabuleiro, num formato casual e muito divertido que vocês já estão habituados. Na Dice Talk convidamos sempre uma personalidade do mundo dos jogos de tabuleiro que vem partilhar convosco a sua paixão e visão aqui deste hobby que todos nós adoramos. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a falar hoje com um fantástico e famoso criador de jogos de tabuleiro aqui que já criou jogos que vocês de certeza já conhecem, o Panamax, o Estoril 1942, o Vintage, Caravelas e tantos mais. Fundador também e partner da editora portuguesa Mebo. Eu estou a falar, claro, do grande Gil Dorei. Gil, muito obrigado por teres aceito aqui o nosso convite de participar na Dice Talk de hoje e vires partilhar connosco também a tua paixão e os projetos que que tens feito aqui por este hobby. Muito obrigado, Gil. Olá, boa tarde a todos. Obrigado eu pelo convite e pelas simpáticas e exageradas, diria eu, palavras sobre a minha pessoa. Mas, obrigado. Ora, essa Gil. Gil, há muita gente que, assim, não há de haver assim tanta gente que não te conheça, tu és bastante participativo e já há bastante tempo também envolvido quase desde o início aqui do hobby aqui em Portugal, já há muitos anos, mas mesmo assim há de haver aqui, se calhar, quem possa não te conhecer e principalmente, se calhar, o Gil como jogador. Até eu já joguei algumas vezes contigo, mas nunca conheci, se calhar, por onde é que tu começaste esta paixão pelos jogos de tabuleiro e também estou curioso, confesso-te. Se calhar, falar um bocadinho da tua gênese que te criou esta paixão pelos jogos de tabuleiro, por onde é que tu começaste e como é que foi esta tua viagem, mais no seu início até agora. Ok, então, o meu nome é Gil Doré, tenho 54 anos. Trabalhei muitos anos em publicidade e design de comunicação, mais de 20 anos nisso. E há coisa de mais de 10 anos fiz uma pequenina empresa, depois de ter saído de outras grandes empresas, etc., multinacionais de publicidade, etc. E assim os projetos mais interessantes que eu comecei a ter foram um jogo de tabuleiro que eu criei na altura, que era um jogo de tabuleiro para Cascais, etc. E, portanto, digamos, reapareceu uma velha paixão, uma velha coisa que eu tinha sobre jogos de tabuleiro e sobre e que eu tinha, mas que estava bastante adormecida, digamos assim. E nessa altura dediquei-me então com mais intensidade e mais afinco a criar esses jogos de tabuleiro como o Louros 1886 ou Poeiras, o Mistério do Marquês de Pombal, etc. E depois resolvi dizer assim, não, o que eu quero fazer mesmo é uma editora de jogos de tabuleiro. O que eu quero é agarrar em bons jogos e trazê-los para Portugal. Quero agarrar em jogos de autores e produzi-los e lançá-los em Portugal e no mercado internacional. E por isso em 2010 fundei a Mebo Games, que na altura usávamos o nome Mesa Board Games, mas a empresa sempre foi Mebo Games, mas usávamos a marca Mebo Games, Mesa Board Games. Marca. E pronto, e durante os primeiros anos lançámos o Caravelas, o Vintage, o Hagami e outros, o Arraial, etc. E em 2018 deixámos cair, digamos, a marca Mesa Board Games e passámos a usar a marca Mebo Games, portanto a assumir o nome da empresa também como marca nos produtos. E desde aí já lá vão dezenas e dezenas de jogos, etc. Não sei se queres que eu volte um bocadinho atrás outra vez como é que começou a paixão dos meus jogos, ou assim, ou como é que... Ia-te perguntar isso exatamente. Como é que tu disseste que voltaste a essa paixão, que era uma paixão já antiga, como é que Sim, começou bem, isso? tinha memórias mais antigas, não são muito originais, era tipo em casa da minha avó havia umas velhas damas chinesas, havia um monopólio, havia muitas tardes a fazer digestão para ir para a piscina, antes de ir para a piscina jogávamos o monopólio, tudo aldrabado, ninguém lia as regras, não sei o quê, uma rebaldaria. Mas havia a coisa essencial que era o estar à volta de uma mesa, a usufruir das coisas e a divertir-nos.
Lembro-me especificamente um ano em que é bom, sim, se calhar há muitas pessoas que estão-nos a ouvir e não têm, se calhar, uma ideia do que era Portugal antes dos anos 80, dos anos 70, que era, tipo, viajar era uma coisa bastante inacessível, era muito caro mesmo. Exatamente. Uh, uh, eu, a única vez que saí de Portugal foi em 1979, porque o meu pai migrou para Macau e fomos para lá viver. Não havia dinheiro nem condições, quer dizer, ninguém. Essa história de apanhar um avião, como hoje em dia, felizmente, a geração dos meus filhos faz, e pai, vou ali a Barcelona, vou ali a não sei aonde, não havia isso. Portanto, ter coisas de fora era bastante complicado, etc. Eu lembro que tinha uns primos meus que viviam no estrangeiro, são franceses, mas por acaso trouxeram de Londres um jogo chamado Cluedo. Que eu fiquei absolutamente de boca aberta para aquilo. Quer dizer, era. Cluedo, ridículo. Na altura, comparávamos aquilo, tínhamos as damas chinesas, os xadrez, as damas e pouco mais. Não havia uns joguitos clássicos, umas coisas assim. Não havia muito mais coisas. E de facto eu fiquei encantado. Aliás, lembro-me que a primeira vez que juntei dinheiro, andei a lavar carros durante uma semana, ganhei 7.500, vê lá, a exploração que era, e juntei-me com o meu irmão para comprar o Cluedo, que saiu em Portugal. Portanto, é engraçado, tenho uma estima por isso, por essa piada. Hoje em dia, tipo, mecanicamente, ok, há jogos muito mais interessantes, obviamente, assim. Mas desde essa altura lembro-me que até com o meu irmão, portanto, tenho um irmão gêmeo e, portanto, desde essa altura, às vezes fazíamos vinhos recortados em papel quadriculado e coisas assim, inventávamos jogos de coisas, tínhamos depois o Fórmula D, que nós inventávamos imensas regras e fazíamos imensas coisas porque gostávamos imenso de corridas de carros, etc. Portanto, sempre foi na altura uma coisa que eu gostava. Obviamente que depois, na época quando estive na Escola de Belas Artes, etc., as coisas baixaram, quer dizer, afastei-me, fui para outros caminhos, outras coisas, o design gráfico e a publicidade, e segui essa via profissional. E portanto foi um bocadinho depois aos 40 e tal anos, então dizer, então o que é que eu gosto mesmo de fazer, etc. E de repente, quase como por mistério, apareceu isso outra vez e foi bom, foi desde aí tendo dedicado a isso. Mas pronto. Falei Espetacular, mais? espetacular. Talvez. Grande viagem, grande viagem. Nada, longe disso, Gil. É uma partilha espetacular e eu também não conhecia essa parte da tua história. É bastante, bastante interessante e realmente nós provavelmente temos muitos ouvintes que para eles a realidade de hoje é quase um given, não é? Uhum. É tida como adquirida e não foi adquirida, Sim. foi Repara que eu em construída, foi construída por 1979, pessoas como vocês que... quando fui para Macau, em 1979, a primeira vez que vi uma televisão a cores foi quando cheguei ao aeroporto de Hong Kong. Imagina-me, eu parecia um boi a olhar para o palácio, quer dizer, tipo, que é isto? Nunca tinha visto uma televisão a cores. Assim, nós telefonávamos de Macau hoje em dia, tipo, se algum familiar, alguém está em Macau, eu agarro no telemóvel e ligo-lhe. Lá não. Íamos ao correio e pedíamos uma ligação telefónica especial para falar com a família e tudo. Portanto, era uma realidade muito diferente. Ninguém sabia bem o que é que era Macau. Na altura era tipo Macau, havia uns livros impressos em casa que íamos lá ver o que era. Essa história de agora. Vou investigar. Google. O que é Macau? Pronto, portanto, Exato. digamos, a informação fluía de uma maneira muito diferente. Não era pior nem era melhor, era só diferente, muito diferente. Frutos da época exatamente. e acho que também os jogos de tabuleiro também tiveram exatamente esse impacto e vocês também, para ti, de certeza que também há de ter sido marcado pessoalmente não só por essas memórias, mas também depois mais recentemente, se calhar por muitos outros jogadores, porque jogos, quero dizer, porque tornaste-te um criador, tu próprio estavas a partilhar e de uma maneira até bastante interessante, que voltaste a reencontrar no fundo essa paixão quando decidiste criar também os teus jogos. E deixar aqui a pergunta para ti pessoalmente, também, porque numa ótica também te conhecer um bocadinho melhor e para quem nos está a ouvir,
como criador, onde é que tu costumas ir buscar as tuas, vamos dizer, influências? Seja de tema ou de o que é que a ti, como criador, não é, faz puxar o creative juice, não é? Pôr as coisas a rolar. É outro criador? Se foram os jogos da Deixa-me tua só infância, onde é que tu vais responder buscar um essa bocadinho ao inspiração? lado a essa pergunta, porque há pessoas que dizem, Força, pá. não tens criado jogos ou assim. Eu, por mais que não acredite assim, eu nunca quis ser criador de jogos. Eu queria fundar a minha empresa de editora de jogos. Mas como não conhecia nenhum Ok. editor, não faz mal, então crio-os eu. Ok? Há Epá, pessoas brutal. Brutal. muito melhores do que eu a criar jogos. Há pessoas muito mais inteligentes, muito melhores, que merecem muito mais valor a criar jogos. A única coisa que foi é tipo, não há ninguém, então eu crio. Deu-me prazer, não foi nenhum melodrama, deu-me prazer, etc. Assim. Mas o meu objetivo principal sempre foi ser editor de jogos de tabuleiro e não criador ou autor, como eu gosto de dizer, autor de jogos de tabuleiro. Não sei bem o que é designer de autor de jogos de tabuleiro, chama um autor de jogos de tabuleiro. E portanto, na altura tinha poucas referências, quando criei o Caravelas, etc. Tinha poucas referências e criei muito da minha imaginação e do que é que eu achava que poderia ser interessante, etc. E tudo. Por acaso hoje em dia eu olho para trás com alguma nostalgia para isso, para esse jogo e tudo, e tipo assim, ok, é um jogo, é o que é, mas até penso assim, assim há algumas coisas, ideias bem engraçadas ali no jogo. Quem sabe um dia agarro Sim, e sim. faço uma reinterpretação do jogo. Mas para mim o interesse maior sempre foi ter pessoas mais inteligentes, melhores, muito melhores que eu à minha volta, que venham ter comigo e dizer assim, eu quero fazer este jogo, quero fazer este jogo. E se nós, como empresa, acharmos interessante, então vamos fazê-lo. Porque a diferença, porque esta tua pergunta assim, está muito entroncada do que é o empreendedorismo em Portugal e o que é criar uma empresa do zero, como eu criei, etc. Sim. Ah, há pessoas que dizem, mas como é que é preciso ser. Assim, há pessoas muito melhores que eu nas áreas, seja design, seja criação de jogos, seja a gerir dinheiro, seja isto ou assim. Então, porque é que eu fiz uma empresa e há outras pessoas que não fizeram? Porque eu fiz. Eu dediquei-me a fazer isso. Eu lembro uma história que eu, para uns conhecidos meus, se eles estiverem a ouvir isso, eles vão se lembrar da história, que me pediram para fazer um logotipo para eles, design gráfico e tal. E eu fiz. Fiz, simpaticamente, ofereci-lhes coisa, logotipo e tudo. E eles publicaram coisa, etc. E houve alguém que foi lá dizer assim: eu tenho um primo que fazia isso com a perna às costas. E eu desde esse dia rio-me sempre com eles, porque é assim, pá, ainda não conhecia aquele primo, é que o gajo ainda não fez nada. E é essa a diferença entre tu falares e eu faço e acontece isto e não sei o quê, e da pessoa que está ao lado, empreendedor, a fazer. Faz. Então para de falar e faz as coisas, dedica-te a elas. Mas eu não sei bem fazer isto. Eu não sabia bem fazer nada. E hoje em dia, se calhar, também continuo a não saber bem fazer muita coisa. Mas faço. Vai para a frente, avança, Nada disso. pergunta, rodeia de pessoas mais inteligentes que tu, melhores do que tu, de modo a conseguires uma excelência no produto. Falta muito para andar e se calhar nunca chegarei ao patamar de outras editoras, etc. Mas essa é que é a diferença, percebes? Portanto, voltando à tua pergunta original, o que é que eu queria ser de autor, ou o que é que eu queria... Eu não queria ser, eu queria ser e quero ser editor de jogos de tabuleiro. Precisava de um autor, não há? Bora, então faz eu. Pois agora se calhar já sabes discutir melhor. Agora eu tenho outra perspectiva a falar com os autores quando veio falar comigo. Porque eu já fiz jogos. E portanto, Claro. de quem é que eu me influencio não é muito relevante para a questão. Se quiseres, uma coisa assim, eu gosto de jogos altamente temáticos, gosto de jogos com uma complexidade média baixa, porque gosto de brincar com os jogos. Gosto muito, muito. É a coisa que mais me atrai nos jogos, é nós brincarmos com os jogos.
Não gosto de sentir que é trabalho, que são folhas de Excel, de coisa, etc. Assim. Mas é o meu gosto pessoal. E gosto muito da temática e de sentir que estou a fazer algumas coisas com sentido em termos da construção de qualquer coisa. Ou do acontecer de qualquer coisa. E acho que os jogos dos nossos catálogos e os jogos, até os jogos que fiz, alguns deles orgulho-me bastante. Olha, um atrás aqui, o Estoril, por exemplo, assim, ou o Viral. Gosto muito desses jogos, com uma complexidade que eu acho ideal. São jogos que me dão um prazer enorme jogar. Assim. Olha, lá está, o Estoril e o Viral. Eu acho que eles nunca tinham visto a luz do dia se não se conjugassem duas coisas. Eu ter encontrado um gajo fantástico a criar jogos, que é o António Sousa Lara. Acho o gajo quase a roçar a genialidade em termos do que é que ele faz, porque eu já trabalhei muitos anos com ele e sei que ele é muito bom nisso, assim, em algumas coisas, algumas ideias. Mas também nunca tinha visto a luz do dia se não houvesse um gajo como eu dizer assim, pá, bora fazer. Mas bora mesmo fazer. É tipo, vou buscar dinheiro ao banco para investir, vou andar à procura de fábricas na Polónia, na Alemanha ou na China para produzir os jogos, vou perguntar a pessoas fazer isto, como é que se imprime, como é que se faz isto, etc. Claro que a minha formação de design gráfico e publicitário ajudou muito na parte da concepção gráfica, etc. Ajuda. Assim, mas acima de tudo era fazer. Não Claro. sei se uma grande complicação a resposta, desculpa, mas... Mas a tua intervenção foi de todo fantástica, mas completamente. Não foi de todo demasiado longa. E até te digo mais, Gil, eu acho que foi das mensagens mais fortes que tivemos uma talk até hoje, e já tivemos algumas, sobre empreendedorismo. Isso foi uma grande lição que tu próprio aprendeste e que estás aqui a partilhar com os nossos ouvintes, que eu te felicito por exatamente teres essa perspectiva de... o que interessa é fazer, não é? Walk the talk, no fundo, não é só falar, é andar e pôr as coisas a acontecer. Por isso, parabéns e felicito mesmo por essa iniciativa, até porque, na minha opinião pessoal, tu e a tua equipa, com o projeto Amebo, tiveram um impacto enorme nesta última mais de uma década aqui em Portugal. Ia-te colocar exatamente essa pergunta aqui. Tu também estiveste lá fora, estavas a partilhar da tua ida para Macau. A Europa é enorme, e tu decidiste fazer este projeto cá em Portugal. O que é que te motivou a fazê-lo cá, quando se calhar, pronto, jogos de tabuleiro, Portugal não é de toda a capital de jogos de tabuleiro ainda? Pois não, Se calhar um dia. e não Não sei. é, e Mas ainda provavelmente não estamos nisso. não é, e provavelmente nunca será, porque nós sofremos para o bem e para o mal da nossa periferia, do nosso tamanho do nosso país. Ainda ontem estava a falar com um parceiro nosso francês, que ele dizia, pá, só em França, só para experimentar um jogo assim, faço 10 mil unidades. Tu vendes 10 mil unidades em Portugal de um jogo, é muito bom, é fabuloso. Num ano, estou a falar num ano. Eu já vendi mais de 10 mil unidades em muitos jogos, Certo. mas demorou um bocadinho mais. E portanto, é assim, nunca será, provavelmente. Mas isso, temos as nossas limitações, mas é o que é. Não vou tipo a dizer, adorava ter nascido na Alemanha ou adorado em França ou assim, ter feito isso lá assim. Nasci aqui, ok, eu quero fazer isto, eu vou fazer aqui. Com todas as condicionantes, todas as coisas todas. Obviamente que desde o princípio, e por isso até que a empresa chamava-se Mesa Board Games, porque jogamos numa mesa, e Board Games porque é em inglês, porque se eu chamasse Mesa Jogos de Tabuleiro, chegava à Alemanha e eles, mesa quê? Não percebiam, e por isso é que era a marca Mesa Board Games. Sempre a ideia foi vender os jogos lá para fora. Sempre foi vender para outras editoras e dizer assim, epá, eu vou fazer um grande sucesso mundial. Isto é olhar para as estrelas, ok? Depois a gente cai na copa da árvore, mas ok, olhamos para as estrelas. Ok. Ganda convencido, não é? Mas por acaso até, por exemplo, o Viral teve para aí 6 edições estrangeiras, assim, ainda agora aqui o 28 que está aqui assim, vai ser lançado na Coreia e no Japão. Assim que a China começar a voltar a produzir o Arraial? o Arraial
Sim, o Arraial também foi nos Estados Unidos, também foi No no, Japão, não foi? foi no Japão, no Japão não, na Coreia. Exato. O Caretos também teve uma edição Na Coreia, japonesa. ok. Teve uma edição japonesa. Uhum. O Viral teve desde uma edição russa até uma edição americana, alemã, espanhola, italiana. Ok, o Estoril teve uma edição chinesa, curiosa, até de uma. Só para tu veres, é a capa do Estoril. Ok? A sério, com anime Exato. brutal. Nunca tinha visto essa capa. Pronto. Pouca gente viu Olha, grande arte, não cá fazia em ideia. Portugal porque foi uma empresa. Depois vim a descobrir que era uma empresa, enfim, que às vezes teve os seus problemas em termos de copyrights e coisas do género em relação a outros jogos, e por isso é que depois nós não quisemos ter mais nada a ver com eles, mas na altura eu desconhecia e connosco não tenho nada a apontar. Uhum. Mas fizeram uma versão, compraram só os direitos das regras, etc., para a China, e eles queriam fazer uma edição de Xangai ou uma coisa qualquer, assim, de vez de ser Estoril 1942, era Xangai ou Ah, coisa qualquer. E eles acabaram, e com uma ilustrações diferentes, como tu viste, mas ilustrações muito tipo anime, etc. Eles acabaram por fazer a edição mesmo com o Estoril. E as regras, etc., vêm a falar no Estoril, etc. E por isso acho piada quando o Futre dizia vem aí charters chineses, não é por causa do Sporting, é por causa do jogo Estoril. Está muito divulgado na China e eles veem, é pá, Estoril deve ser muito giro, vou lá. Pronto, é por causa disso. Mas pronto, muito bom, muito foi bom. de repente, tipo, tu estás a ver um jogo para a Coreia ou o Japão, tens uma edição russa de um jogo, ou edição Espetáculo. americana, é uma coisa espantosa, quer dizer, ainda hoje me espanto. Uau, eles querem mesmo o meu jogo. Fico mesmo assim, tipo, tens a certeza que me queres comprar a licença do jogo? Sou péssimo comercial, tipo. Mas pronto, é sinal que é possível se lutares para isso e fizeres e estiveres atento a fazer as coisas, etc. E por isso tem sido Espetáculo. uma viagem e tal. Entanto, sim. Uma história incrível, incrível. E eu desconhecia, quer dizer, eu já tinha visto edições lá fora, mas desconhecia dessa parte mais pessoal da história, que está espetacular. E pá, obrigado por partilhares. E parabéns, honestamente, Gil, parabéns sinceros por estes sucessos todos, e sei que muitos mais virão. Também, tu falaste desta evolução que houve, e eu gostava de perguntar, tu também tens este, como autor de jogos e como editor, no fundo, não é? Como produtor da Mebo aqui em Portugal, de muitos jogos de tabuleiro. O que é que tu sentes que tem sido a evolução nestes últimos quase 12 anos de existência? E até te digo mais, porque agora tu até tens uma comparação interessante com o mercado ibérico, não Uhum. é? Porque vocês agora cresceram, a Mebo cresceu bastante, Uhum. já não é só Portugal, vocês agora olham se calhar para isto como um bloco único, Espanha e Portugal, Sim. que seria perfeitamente normal, e de certeza que estás a beber do lado espanhol também algumas diferenças, Sim. não sei, adorava ouvir o que é que tu sentes que tem sido a evolução e a evolução também do lado de Espanha. Sim. Bem, do que eu conheço, assim, tem evoluído imenso. Eu a primeira vez que vendi jogos, vi um jogo da nossa empresa na FNAC, tinha uma prateleira tipo de 1 metro de largura e 2 metros de altura. E tinha 5 ou 6 prateleiras. Mais nada. Não havia mais nada, jogos. O mercado era praticamente inexistente em termos dos chamados jogos modernos. Era muito pouco mesmo. Hoje em dia basta tu ir a uma FNAC e ver Uhum. o display gigante que há em termos de jogos, etc. E não só ao Continente, ao Pingo Doce, etc. E lojas outras lojas que vendem jogos de tabuleiro, Que como a nunca abrir tiveram? brincar, que de repente aparece e tu chegas lá, uau, imensos jogos. Portanto, só isso explodiu completamente os jogos de tabuleiro. Mas na altura havia jogos, quer dizer, era muito pouca a oferta mesmo, não, era uma oferta. Eu lembro-me que
O primeiro jogo, por exemplo, do Vital Lacerda Vinhos, fomos nós, a Mebo, que o distribuiu em Portugal. E vendemos 5 unidades na FNAC. Para tu veres a quantidade, como é que era o mercado. Não tem nada a ver com a qualidade do jogo, como se deve entender, mas com a quantidade, com o mercado que havia. Hoje em dia é uma realidade bem diferente, ok? Mas para esses heavy gamers, etc., ainda e será sempre um mercado muito pequenino. E as pessoas estão habituadas a ir lá fora, comprar jogos, etc. Eu costumo dizer a brincar, se na Leiria Con explodisse uma bomba, no dia seguinte acabava o mercado de heavy gamers em Portugal. Porque mais ninguém comprava jogos pesados em Portugal. Porque de facto é pouco, isso assim. Mas o mercado dos jogos médios, etc., tem aumentado imenso. Eu lembro-me que nas primeiras vezes, quando nós íamos a feiras, a pequenas feiras em Portugal, etc., várias pessoas viraram-se a mim: ainda há quem faça jogos de tabuleiro. Disseram-me isto várias vezes. Hoje em dia, nós estamos numa feira do livro ou assim, e as pessoas já vêm dizer: epá, lembrei-me do teu jogo ano passado, há 2 anos, etc. E eu conheço este, e conheço aquele, e conheço os catãs da vida, etc. E tudo bem. Já vem com outra e com outros conhecimentos. E é um público muito jovem que deu como um facto adquirido os computadores. São uma commodity, quer dizer, eu todos os dias trabalho com um computador, portanto, eu à noite preciso de uma coisa diferente. E isso foi uma das coisas que nós descobrimos nos últimos anos, e com o Covid ficou muito evidente. Porque há muitas pessoas que dizem assim: com o Covid tudo fechadinho em casa, isto é que foi bom para vocês vender. Não, não é verdade. Primeiro porque não podemos vender. Porque a FNAC estava proibida e os continentes estavam proibidos de vender jogos de tabuleiro durante a quarentena, durante o confinamento. Durante 2 meses vendemos 0. Não podiam vender. Sério? Sim, Especificamente? Não, porque eles podiam, a FNAC podia ver material informático, e o continente podia vender tudo o que era comidas, etc. e tudo. Para não atrair as pessoas para irem lá. Como sabes, se tu compras um jogo de tabuleiro, ele abre e salta imediatamente um vírus para a tua cara, quando é uma coisa muito perigosa. Assim. Mas era curioso que se podia ir à FNAC e comprar-se um jogo de vídeo, um videogame, que era considerado software. Mas pronto, enfim, é o que é, ou foi. Mas o que deu para aprender uma coisa super interessante é que, quem compra os nossos jogos, os verdadeiros consumidores e que estão à procura sempre de novidades e tudo, são os grupos de jovens adultos, universitários, jovens que já têm casa, acabados de casar ou não. Quer dizer, é um grupo muito entre ali os 18 e os 30 anos, 35 anos, que portanto acham naturalíssimos os jogos, os videojogos, etc. Portanto não têm problemas nenhum nisso, não são uns totós que eu nunca vi um jogo de vídeo, não. Portanto é uma opção assumida perante os jogos. Esses sim são os hábitos consumidores dos nossos jogos e jogos diferentes, etc. E que se encontram com outros amigos, em casa de amigos, etc., para jogar. E de facto, na pandemia, isso não aconteceu. Portanto, foi um grande impacto para nós. Mas pronto, foi uma aprendizagem para isso. E tu estavas, já me perdi, mas eu já sei, era da evolução em Portugal, etc. Neste momento, em Portugal, já há uma expectativa, excluindo heavy gamers, ok, de jogos muito mais pesados e complexos, já há uma expectativa de que determinados jogos apareçam no mercado, não é? E que apareçam com tradução, etc. Cá estava-te a perguntar, este jogo aqui, por exemplo, nós acabámos de lançar, está em português. Pronto. É um jogo fabuloso, simples, genial, eu diria, o jogo, a maneira como está concebido, etc. Já há essa expectativa, e isso é bom para nós, e quer dizer que tanto a Mebo Games como outras editoras portuguesas têm contribuído para gerar essa expectativa, e há mercado, etc. e tudo. Portanto, neste momento, o que é que existe? Existe já uma oferta bastante grande, existe já uma empatia e um conhecimento de algum público, mas nós estamos muito longe ainda de ser um mercado maduro,
um mercado em que as pessoas tenham conhecimento e tenham possibilidades de comprar coisas, etc., como existe no mercado espanhol, em que existe uma oferta gigantesca, eu diria quase demasiado. O mercado espanhol está muito saturado, é um mercado muito difícil, porque está muito pulverizado em lojas, que é algo muito bom para o público, para conhecimento, que tem o chamado a venda assistida, coisa que não existe praticamente em Portugal. Tens a gameplay do Hélio, tens a ver de brincar e o salto da caixa e pouco mais em Portugal. Peço desculpa se me estou a esquecer de alguns. Tens a jogar a que a gente se entende, que é um misto de café, game café e loja. Pronto, não se ofenda aos outros que eu me esqueci, por favor. Mas basicamente, quando me perguntam então, onde é que vocês vendem os jogos de tabuleiro? Em lojas de jogos de tabuleiro. Isso não há em Portugal. E isso é uma grande diferença entre Portugal e Espanha. Que tu, em Portugal, tu vendes 80% dos teus jogos em hipermercados e supermercados, onde não há venda assistida e com todas as contingências do que é vender no supermercado, em que depois, com uma concorrência, enfim, que é o que é, arrebenta e não dá possibilidade nenhuma a lojas pequenas, etc., de prosperar. Isso é um problema, acima de tudo, para a venda assistida, porque é que é importante. Se eu vejo alguém, dou-te um exemplo prático, se eu vejo uma família no supermercado a comprar o Estoril com um miúdo de 8 anos ou 10 anos, e assim, eu agarro-me eles e assim, não compro isso. Não compro, por favor. Porque eu não quero que eles tenham uma má experiência a jogar. Eu quero que eles tenham uma boa experiência, então há outros produtos muito mais adequados a fazer isso. Quando tu tens lojas pequenas, insisto outra vez, destas poucas que existem, da gameplay, ou do B de brincar, etc., ou do mesmo desse salto da caixa, etc., tu tens alguém que explica. Explica-me lá, etc. E vais educando o público. Nos supermercados e hipermercados não tens essa hipótese. E isso é um grande handicap do mercado português. É um grande problema para o mercado português para evoluir e para criar, digamos, uma massa de gente já que seja interessada e conhecedora, etc. É muito mais difícil isso. Portanto, nós temos que ter uma postura que é quase marxista-leninista. Vamos educar as massas, vamos educar o povo, o que é o jogo e como é que vamos fazer isso. Uma das ideias que nós vamos ter, e para a semana já, este domingo, é isto. É o Festival de Jogos de Tabuleiro. Porque é que isto é muito importante? Em que eu lembrei-me deste festival há 5 anos que ando a tentar criar este festival e por contingências várias, até por histórias dos Covid, etc. Mas foi dificílimo. Era convidar todas as editoras portuguesas, algumas aceitaram, outras não aceitaram, mas convidar para se juntarem a nós para fazermos um sítio que não fosse uma convenção de jogos. Porquê? Convenção de jogos é super interessante, adoro, LiriaCon, VianaCon, fantástico, RiaCon, etc. Mas é para um público já educado, muitas vezes é para um público já educado, que tens uma ludoteca e que sabes, vou jogar isto, vou jogar aquilo, etc. Os jogos mais complexos, são menos complexos, assim. Um público que desconhece totalmente, e te posso garantir que 90% dos portugueses não conhece jogos de tabuleiro. Eu dou-te um exemplo só. Em França, que é um mercado muito mais evoluído, há cerca de 3 ou 4 anos fizeram um inquérito, eu ontem estava a falar isso com esse nosso parceiro francês, e fizeram um inquérito a perguntar assim, às pessoas, fizeram um inquérito na rua assim, conhece o jogo Monopólio? E 87% das pessoas responderam sim, conheço. Conhece o jogo Catan? Sabes quantas pessoas é que responderam sim, conhece? 3%. Portanto, é assim, a realidade em França, isto, sei, que em Portugal tu vais para a rua e se calhar é importante perceber que muitas vezes quando estamos nestes festivais, são ótimos, está toda a gente lá, toda a gente conhece, nós estamos numa bolha. As pessoas não conhecem os jogos, por isso este festival para mim é tão importante e estou muito empenhado dele, não faço ideia como é que vai correr, se calhar não aparece lá ninguém, mas pronto, olha, ao menos fico lá eu a jogar sozinho no meio do salão preto e prata.
que é dar oportunidade às pessoas que estão completamente fora da realidade do que é os jogos modernos, dizer assim, venha, sente-se à mesa e jogue um jogo de tabuleiro. Não precisa escolher. É só, tem aqui uma mesa com o jogo aberto e escolher. Porque isso é a maneira de nós contornarmos a realidade portuguesa de que não temos, ou temos muita dificuldade em ter vendas assistidas, em tocar e mostrar às pessoas, olha, mostre o que é isto. Eu lembro-me nos primeiros anos, quando nós íamos à Feira do Livro, eu tinha a Caravelas aberto e eles diziam, só havia duas coisas que eles sabiam, Monopólio, e viam um mapa do mundo e diziam, isso é o risco. É o risco. Pronto, é o risco. O Estoril, por exemplo, quando eu tinha o Estoril aberto, é assim, isso é tipo Cloébio. Pronto. E isto é a realidade. Isto vai-te dizer muito sobre o que é isso. Portanto, neste momento, o mercado português, o espanhol é maduro, muito mais evoluído, só há 16 cidades importantíssimas em Espanha, 16 fortes cidades, fora as outras, etc. Em cada uma delas há uma, duas, três ou quatro, cinco lojas de board gamers muito bem abastecida, com imensa variedade. Em Portugal isso não existe. Portanto, são duas realidades muito diferentes, em que em Portugal não vai mudar. Infelizmente, eu acho que isso não vai mudar devido ao poder enorme desses centros comerciais, etc., dessas grandes distribuidoras que não permitem florescer esses pequenos negócios assim, mas é o que é. Foi escolhido pelos nossos políticos e pela nossa população, é o que temos. E portanto, temos que ter outras ferramentas e outras coisas, etc. Portanto, neste momento, no mercado português, estamos numa altura que temos imenso para crescer ainda, mas no mercado espanhol também. E sim, consideramos-nos uma empresa, desde que nós em 2020 fizemos a fusão com a Moura Piaf, mais que duplicámos o nosso catálogo e temos agora acesso a jogos e temos a possibilidade de ter diretamente para Portugal e para a Espanha coisas como da Blue Orange ou da Gigamic e o catálogo todo da Asmodee temos para Portugal, para nós, distribuído por nós. Temos evoluído, mas sim, consideramos-nos neste momento uma empresa ibérica. Pronto, não sou uma empresa portuguesa, apesar de sermos uma empresa portuguesa, obviamente, construída em Portugal, etc. Mas claro. Já viajei para outro planeta, não é? Da tua coisa. Fui para ali fora e tu a chamar e dizer, pá, Gil, para aí. Eu, já lá fui, pronto. Não, mas foi muito bom e por acaso essa perspectiva nunca tinha pensado também desse ponto de vista e quero só subscrever, porque é um bocado a missão também da DICE, é quebrar esta barreira da entrada. O que tu estás a dizer é que existe uma barreira à entrada de novas pessoas para o hobby muito grande e uma das coisas que desde o início que nós sentimos que faltava era também isso e fazemos muito a nossa missão, tentar, tal como tu estás a fazer com o evento no Estoril, no Casino de Estoril, fazer estes pequenos pop-up events e acho que há um trabalho também muito grande da própria comunidade que já é gamer a tentar trazer outras pessoas. Já. Os evangelistas, se calhar, disto. Talvez o mais evidente das duas convenções assim um bocadinho mais fortes, mais presentes, a VianaCon, mas a Leiria Con claramente tem feito um trabalho até do espaço Kids, etc. E de incluir mais. Exatamente. Tem feito isso e cada um à sua maneira e todos os youtubers e reviewers que fazem as coisas, etc. à sua maneira, com todos os defeitos e feitios, etc. Isso contribui para divulgar mais. Não é... Cada um à sua maneira vai empurrando a coisa para a frente e pondo as coisas a rolar, etc. E tudo. Isso é bom. Subscrevo. Cada um no seu galho, mas cada um vamos tentando puxar isso para a frente. Nós, editoras, é esta parte do festival que vamos tentar que seja uma coisa anual e com sucesso para as famílias. Acredito que para os não gamers, para o público real, para 95% das pessoas que a única coisa que conhecem é o monopólio e o risco. Pá.
Muito bom, é uma boa missão e eu acho que bastante nobre e pá, também estou muito curioso com o evento, por isso vamos mesmo torcer que tudo corra bem nesse evento e que nós Vai estar consigamos muito trazer calor, mais já sei, pessoas portanto para o vai estar hobby. tudo na E o praia, desporto? mas não faço ideia. Mas eu acho que o casino tem ar-condicionado, portanto, A praia não é longe. exato, acho que o casino tem E a ar-condicionado, praia não é assim, longe, dá para portanto, dar um saltinho. exatamente, vamos ver, vamos ver. Olha, e depois, e sim, passando também aqui um ponto que tu falaste, já até mesmo ainda agora estavas a falar do crescimento do catálogo e do acesso que vocês agora têm com a fusão que fizeram com a Mara Piaf, ao absorver não só o catálogo deles, mas também agora absorveram também estas parcerias que já Uhum. existiam e conseguem trazer muitos mais jogos para cá. Eu lembro-me de estar na vossa conferência de imprensas na Leiria Con e ficar pasmado com a lista de jogos que vocês estão a trazer este ano e se calhar os nossos ouvintes ainda não possam ainda não conhecer e ia-te convidar a dares aqui alguns dos highlights. Ainda agora mostraste um E o rei morreu? do Pierre Sim. Sylvester, que ainda agora estavas a mostrar, exatamente, o rei Uhum. morreu. Mas que outros destaques é que tu consegues pôr aqui assim o gostinho aqui nos nossos ouvintes Então, que eu vêm aí tenho. para Há lançar? alguns jogos que nós lançámos e que eu acho que vale a pena serem vistos. Por exemplo, este Realçar. Mandrágora, que é um jogo do Bruno Catala, Ok. que é muito engraçado, mas também não vou estar a repetir-me agora com as coisas. Obviamente, toda a série do King Domino e Dragomino, etc. Que temos isso. Não vou estar agora a repetir-me do que aconteceu na Leiria Con, porque é tipo, já sabemos, a malta que está aí a ver, pronto, ok. Certo? Mas talvez ia puxar a brasa à minha sardinha e dizer assim: os dois lançamentos mais importantes acarinhados são os lançamentos dos jogos, dos nossos jogos que criámos desde raiz. Lá está, gajos mais perto que eu vieram ter comigo e disseram: pá, eu tenho uma grande ideia para um jogo, vamos ver se é uma grande ideia. Trabalhámos durante 1 a 2 anos sobre isto, etc. E ver a ideia concretizada, ir buscar ilustradores muitas vezes estrangeiros, infelizmente, mas com grande qualidade. E um deles, este é o Hércules. Pronto. Fábio Lima é um Do jogo, Fábio Lima. destinado a um público jovem em que temos baseado em tem algumas operações simples de matemática, mas tu tens um pequeno Hércules e que vais fazer os 12 trabalhos de Hércules, etc. E eu acho que está muito bem ilustrado por um ilustrador fabuloso polaco. E acho que é um jogo Está sim, senhor. muito engraçado para um público, ok, não gamer, mas um gamer também se diverte a jogar, porque jogamos todos em simultâneo, a lançar os dados, etc. E a fazer operações. Portanto, estou com uma grande expectativa como é que vai ser recebido este jogo. E não quero chamar um jogo educativo. E se quiseres, a gente daqui a bocadinho pode falar um bocadinho sobre essa história Podemos do falar que é sobre os isso. jogos educativos, etc. E o segundo jogo é este aqui, o Évora, do João Quintela, que é um jogo que eu Exatamente. pessoalmente gosto muito deste jogo. Não é que eu não gosto dos outros, mas este gosto muito porque tem umas pedrinhas fantásticas aqui em que tu vais construir Crescer em mesmo, altura. vais crescer mesmo em altura no tabuleiro. E eu acho que isto vai dar uma presença na mesa fabuloso. E não só uma presença em mesa, é um jogo que acho que é a nossa cara. Só para tu estás a ver o tamanho das pecinhas, ok? É lá, ainda não Tem tinha visto as peças assim. umas Espetáculo. peças espetaculares. Portanto, podes fazer mesmo colunas românicas, jóricas, dórnicas. Como é que é? Jónicas, dóricas ou coríntias, não é? Já não me lembro das minhas aulas de belas artes. Epá. E, e tens isso. Vai dar uma presença na mesa espetacular. Mas não é só presença, é um jogo que é muito a nossa cara, porque hum, tem o nível de complexidade que nós pretendemos, em termos não demasiado complexo, inteligente, que dá para. É um bom jogo para entrar, que é bom para gamers, mas
para não gamers não assusta, um jogo que se joga à volta de 1 hora. É exatamente isso, é esse o produto que nós procuramos. Não quer dizer que a gente não possa ter outros mais simples, ou um público mais infantil, ou um bocadinho mais complexo, mas para já é o nosso grande foco. Se calhar mais complexo iremos ter para o ano, que é um jogo que temos uma grande aposta nossa, que é com o Nuno Santos, que trabalha connosco, e um autor polaco, mas pronto, isso depois fica para outras alturas nós falarmos nisso. Sim, mas sim, agora esperemos que na China eles façam os jogos e que deixem a história do Covid um bocadinho de lado e que nós tenhamos os jogos em setembro para lançar em Portugal. Mas pronto, há remédios para curar isso, então eu estou muito ansioso. Olha, eu digo-te uma coisa, eu ainda, um abraço também ao João Quintela Martins e ao Fábio Lima e os parabéns por eles terem feito comitê esse projeto e estarem a lançar convosco. E eu, por acaso, o do Fábio ainda não tinha visto no início, mas o do João até, só para partilhar, para criar ainda mais o gostinho nos nossos ouvintes, eu lembro-me de ver o protótipo do João num dos nossos eventos, já há bastante tempo. Ele ainda tinha o nome de código, não era? Ainda era o Templo de Diana e não Évora na altura. E o jogo está muito giro. Mesmo em protótipo, tipo, já estava giro e não tinha nada para fazer mesmo giro, não tinha essas pecinhas todas bonitas e jogava-se muito bem. Sim. Por isso estou muito curioso, muito curioso. Sim, senhora. Grandes lançamentos. E já agora, puxando eu abraço à tua sardinha. O tabuleiro, ainda não tinha visto. Espetáculo. Bem grande, bem maior do que o protótipo. Ficou mesmo um espetáculo. Muito giro. Grande arte. Ficou espetacular. Tem uma arte muito gira. Estão a ver, malta? Uma arte muito gira. Muito fixe. Malta, se ainda não tinham visto, estou aqui para aqui o Gil ter a amabilidade de partilhar convosco aqui um bocadinho do preview do jogo para sair em setembro, por isso fiquem atentos. Se ainda não estava no vosso radar, espero que agora estejam a subscrever. Eu já agora, eu gostei muito também de ver alguns dos anúncios e puxo o abraço à vossa sardinha, porque vocês com a parceria também com a Asmodee e não só, foram buscar o Project L, que tem sido um jogo que eu tenho gostado bastante e trazerem em português e para Portugal é muito fixe. Adorei ter visto também vocês terem puxado o Canvas para cá. Acho que o jogo vai deliciar muita gente e não é nada complexo. E é também daqueles que não só fica bem na mesa, como puxa também pela criatividade e adoro isso. E pegando nesta questão da criatividade e da questão educativa que tu estavas a puxar, do que é o jogo educativo, fazendo a ponte com o Canvas, eu também não gosto nada do termo, porque acho que ficou destruído por um conceito mais de... Tem que ser matemática, então tem que ensinar matemática, tem que ensinar qualquer... sei lá, normalmente é matemática. Quando uma pessoa pensa que é um jogo educativo, é o jogo que te ensina a fazer contas. E isso eu posso dizer, deixa-me essa ideia. Ser um bocado mal criado, assim, isso é uma merda. Porque isso deu cabo da ideia e da percepção do que é um jogo de tabuleiro. E por isso eu sou totalmente contra essa ideia do chamado jogo educativo. E eu explico porquê. Nós jogamos um jogo, não é para ser educativo, nós jogamos um jogo porquê? Pelo jogo, pela brincadeira. Ele não tem que ter um propósito do fundo da coisa, de dizer, eu vou jogar o jogo como é que se chama? Do descobrimento, Caravelas, que é para aprender história. Não vais. Não vais porque se tu quiseres aprender alguma coisa sobre os descobrimentos, vais estudar. Vai ler um livro. Vai ter como professor que saiba uma coisa dessas. Um jogo não é para isso. Um jogo é para brincar. Que é uma coisa fundamental no ser humano, que é tipo, tu vais brincar. Isso é que é o jogo. E seja o tema à volta de uma caravela, a andar pelo Atlântico, ou pelo não sei onde, ou um monstro a roçar-se pelas masmorras num sítio qualquer, ou andares à porrada num sítio qualquer com Valhalla, ou sei lá o que é. Isso é um jogo que é educativo.
Mas é educativo noutra área, porque ensina-te a brincar, ensina-te a conviver à mesa, ensina-te a sociabilizar, a saber perder, a saber ganhar, a saber estar numa mesa, a falar. E sim, essa é a parte, digamos, que é um plus adicional de quando tu brincas. Tudo o resto, quando começam a falar em jogos educativos e não sei o quê, dizia, pelo amor da santa, a sério, isso destruiu completamente, mas isto é educativo. É que é engraçado. Para bem uma coisa, esse conceito, eu não sei de onde é que vem essa estúpida ideia. Desculpa ser, mas isto irrita-me de uma maneira, porque é assim, eu não vejo ninguém a comprar um jogo da PlayStation, que é aqueles chutes e não sei o que, aquelas coisas. Tu deves saber imenso desses jogos modernos. Que o meu filho devia estar doido agora. Disse, pai, não reconhece o jogo, não sei o quê. E perguntar assim: epá, isso é educativo? Desculpa, educativo? Não, é um jogo do caraças. Eu divirto-me imenso nos jogos de vídeo. Porquê é que os jogos de tabuleiro têm que ter sempre esse cineta a dizer assim: se não é educativo, eu não compro? Mas isto é o que muita gente pensa e tenta puxar e mais, pior, tenta justificar a existência de um jogo de tabuleiro porque ele é educativo. Não, não é. Um jogo de tabuleiro é para brincar. E isso é que é a essência e a maravilha dos jogos de tabuleiro. É quando eu estou a jogar um jogo de tabuleiro, eu não tenho que pensar em mais nada. Eu estou, tipo, no meu planeta. Eu estou na minha brincadeira. E isso é que é a maravilha dos jogos de tabuleiro. E por isso é que eles ainda existem, porque senão tinham ficado para trás. Porque há professores 1000 vezes melhores, há livros 1000 vezes melhores, há aulas 1000 vezes melhores do que um jogo de tabuleiro. Há que se alguém usa um jogo de tabuleiro para explicar uma determinada função ou determinar algum evento histórico ou assim, é para use. Mas não te chame um jogo educativo. Educativo é outra coisa, isso é outra coisa. Estão a confundir as coisas, etc. E estão a arrastar os jogos de tabuleiro para uma área que, do meu ponto de vista, só estraga os jogos de tabuleiro. Eu, quando quero jogar, quero brincar. E um bom jogo é quando eu brinco e divirto-me à brava com aquele jogo. Sorry, sou um bocadinho... Nada. Chitei-me um bocado com isto. Mas pronto, mas é a minha opinião, porque chega de dizer que o jogo é educativo. Claro que depois na Feira do Livro vem-me perguntar, mas este jogo é educativo? Então não é? Educa imenso o jogo. Educa todo. É assim, eu acho que desperta, eu acho que as pessoas se confundem um pouco e eu subscrevo de ti, o termo educativo está completamente destruído e na realidade eu aprendi muitas coisas com os jogos de tabuleiro, até porque despertou a minha curiosidade. Ainda há pouco tempo estávamos no podcast, estava até a ver o Bruno Maciel a partilhar uma história muito gira, em que ele disse que os colegas todos deles começaram a jogar Praga e que estavam a decidir férias e depois... Porque jogaram imenso Praga, o que é que eles ninguém tinha ido a Praga, o que é que eles queriam? Queriam ir a Praga, queriam ver aquelas coisas todas que estavam lá ensinadas no jogo, porque despertou essa curiosidade. Mas isso não entra em contradição com o que eu disse, até eu, porque eu fiz jogos, o Afonso Henriques, fiz o Caravelas e assim, tu fizeste o Afonso Henriques e o Caravelas que fiz, mas por uma razão simples, porque é um tema que eu conheço. Ponto final. Eu não é porque gosto, porque achei graça. É uma maneira de, chegar a um público que não está habituado a jogos de tabuleiro, etc., dizer assim, olha, vamos brincar aqui ao Afonso Henriques. Vamos brincar. Mas se me dissesse assim, eu comprei o Afonso Henriques, que é para aprender sobre a história de Portugal. Eu digo, olha, és parvo, meu. Compra jogos, compra um livro bons, há imensos livros bons. Com o Afonso Henriques compras é para jogares um jogo que talvez seja engraçado, na melhor das hipóteses. Vá. Pronto. Exato. E é isso. E, portanto, se eu usei coisas de história de Portugal, claro que usei, porque é uma maneira mais fácil de chegar ao público, porque o tema para mim é importante. Repara bem que se eu chegasse com o jogo de Praga a um grupo de amigos e diz assim, vamos jogar isto que eu quero mesmo convencer-vos a ir a Praga. Estúpido. Não, vamos jogar isto. Foi divertido. E já agora estamos a pensar em olha, lembrei-me de Praga, porreiro. Mas isso é uma consequência, outra consequência, não é... O derivado não tem nada a ver com o objetivo em si do jogo. É mesmo o que estás a ver. Agora, se eu começo a vender jogos de tabuleiro para ir de viagem, olha o Porto, 28 para Lisboa, o Istambul que nós temos cá, ou o Estoril. Vá de viagem a Estoril. Está aqui o Estoril que é para você ir lá de viagem. Erro total. Estamos a distorcer a maravilha que é um jogo de tabuleiro
e o gozo que dá estar com amigos à volta de uma mesa a brincar à volta de um jogo de tabuleiro. Percebes? Mas pronto. Subscrevo completamente, subscrevo Sim. completamente. E é engraçado por causa exatamente isso. É que se as pessoas se deixassem divertir, se calhar a aprendizagem ou o que a pessoa quer de educativo, no seu verdadeira essência do que se pode tirar de um jogo de tabuleiro, que é criar curiosidade, acho que essa vem naturalmente com a diversão. A pessoa diverte-se e o tema desperta outras Pode, coisas. E depois a ou pessoa vai ao não, livro ou ler. pode ou não despertar, ou Pode não assim, despertar, sim, claro, pode ou claro, não é obrigatório, não sem é, dúvida. no meu ponto de vista, não é relevante. Tu não tens que dar essa carga, não tens que dar essa Exatamente. obrigação a um jogo de tabuleiro de dar isso. Pá, se deu, pá, porreiro. É Mas eu verdade. também podia ter visto uma coisa na rua, podia ter tropeçado num episódio qualquer do Netflix e visto, olha, praga, giro, vou ver. Percebes? Ou, não se tem que pôr essa Sim, sim, sim. carga porque depois começas a limitar os jogos e eles têm que vir vestidos com uma posse cultural e uma coisa educativa e tal, e não sei o quê. E tu estás a esquecer a essência do jogo. A maravilha que é os jogos de tabuleiro. E eu não quero que estraguem isso. Eu acho que, sem dúvida, uma boa mensagem e até mesmo para quem de vez em quando usa, os nossos ouvintes se calhar está agora a pensar, se calhar usa o termo como uma conotação e depois de vez em quando pode ser mal Exato, interpretado mas porque ele tu não já imaginas a realmente está a quantidade ser de abusado. pessoas Está a ser que abusado. enviam e-mails. Dizer, sou uma professora, não sei o quê, eu fiz um jogo educativo. Pé. Há mais, e sabes o que é mais curioso? É que se eu um dia estiver doido e fizer um jogo educativo nesse sentido que eu estou a falar e publicá-lo, Certo? sabes quanto é que eu vou vender? Bola! Zerinho! Porque os jogos de tabuleiro, estes nossos jogos de tabuleiro, estão lá em casa, eles não estão na secretária, não estão na estante da, dos livrinhos de educação. Eles estão Do ao professor. lado de uma PlayStation, de Certo. um jogo de um PC, de um iPhone, que tem jogos fabulosos, fabulosos lá dentro. Eles estão a competir, este produto está a competir com esses. Não está a competir com Exato. livros da escola. Resultado, se tu puseres aqui uma coisa que é uma seca e as pessoas não são estúpidas e os miúdos muito menos estúpidos rapidamente percebem assim, espera aí, isto não é um jogo de tabuleiro, isto é um manual escolar transvestido de uma coisa qualquer. Pumba. Já foi. Sabes onde é que ele vai parar, não sabes? Ao lixo. Exato. Eu, Olha, uma olha, vez, nem uma mais. vez estava no banco a falar com a minha gestora de contas e ela sacou dois joguinhos pequeninos, educativos, não vou dizer qual era a marca, e ela disse assim, Gil, eu sei que você gosta destes jogos, toma lá, que os meus miúdos não ligam nada a isto. Ixi. E era um jogo super educativo. Foi, serviu-me logo assim, ainda bem. Eu agradeci imenso, nem sabe o quanto aprendi com isso agora. Aprendi imenso. Muito bom. Muito bom, muito bom. Olha, Gil, esta conversa podia-se alongar imenso, Sim, mas nós vamos. Eu agora ia sugerir nós passarmos, ia-te convidar a fazermos parte aqui de uma rúbrica que nós costumamos fazer aqui com os nossos convidados. É um pequeno jogo, vamos dizer assim, que nós chamamos o Over and Under, que é o sobrevalorizado e sobrevalorizado. Para quem não conhece, e para ti que também nunca participaste nesta rúbrica, isto o que nós fazemos aqui é uma pequena brincadeira que eu vou-te passar quatro conceitos, coisas ligadas aqui aos jogos de tabuleiro, e na tua opinião, Gil, não precisa ser a opinião de todos, mas a tua pessoal, ia-te convidar a classificares como sobre ou subvalorizado pronto, dentro do conceito que é, e depois ia-te convidar também a justificares brevemente o porquê então que tu achas que é ou sobre ou ok. subvalorizado. Nota uma Ora coisa bem, só, tu então, disseste, na primeira. minha opinião pessoal, tudo o que eu falei até agora é a minha opinião pessoal, nem sequer representa a Mebo, ok? Porque na Mebo existem outros sócios, dos quais eu Certo, respeito imenso, e colaboradores, como o Nuno, o Luís, a Joana, que estão aqui a trabalhar, e a claro, claro. Maria, portanto, pessoas que eu respeito imenso, e não é só a opinião do Gil que conta, graças a Deus, Claro. quer dizer, felizmente.
É a parte boa de trabalharmos em equipa, Sim. é a mesma coisa aqui na DICE. Felizmente, porque quando estamos sozinhos também, só temos uma perspectiva e é uma vantagem muito grande de podermos contar com perspectivas de outras pessoas que nos vêm corrigir muitas vezes que nós estamos quem dera que fôssemos todos, tivéssemos sempre certos. Por isso, mas sim, mas então, esta rúbrica, Over and Under, então vou partilhar contigo. Então, o primeiro ponto que eu te. Ou o primeiro conceito que eu te ia perguntar se achas que está sobre ou sobrevalorizado é os worker placement, como mecânica. Agora nem me estou a lembrar em português. A locação de Worker trabalhadores, placement. não é? Como é que se chama? Exatamente, é Porque é isso. que em Locação de português esses trabalhadores. nomes têm Obrigado. sempre um ar horrível, se está Por acaso, é verdade. sub ou sobrevalorizado. Ou sobrevalorizado. Isso é Se achas que difícil, porque é daquelas isso é coisas que é daqueles demasiado. ingredientes que eu gosto imenso, mas depende do prato que eu quero confeccionar. É muito difícil. Ok. Mas eu diria que está subvalorizado, porque eu por acaso gosto bastante dessa. Mas é porque eu gosto bastante. Mas lá está. Essas mecânicas, Claro. quando me apresentam, eu não foco na mecânica. Digo assim, a mecânica faz sentido para o jogo ou não faz sentido para o jogo. E portanto, Certo. é tipo, hoje apetece-me um ovo estrelado ou não. Às vezes apetece um bom ovo estrelado ou assim. Mas se estás com ovo estrelado todos os dias, é pá. Depende da coisa. Se eu jogar, eu não quero jogar todos os dias assim, mas essa alocação de trabalhadores, coisa mais sexy do mundo, sim, eu diria sub porque eu gosto, por acaso, gosto dessa mecânica. Muito bom. Bom ponto, realmente. Então, avançando agora para o segundo ponto, que era as sleeves das cartas. Sub ou sobrevalorizado? Sleevar cartas. E vou Ter dizer uma aquelas coisa, capinhas eu acho de plástico. ridículo, ridículo andarem a se livrar milhares de cartas quando vão jogar uma ou duas vezes. Eu só tenho um jogo slivado, que é o Ticket to Ride, porque é o único jogo que as minhas filhas jogam. E jogam tipo ad nauseam. E pronto, e de facto aquilo ficou destruído. Mas tu tens um jogo, compraste gigantesco, Conan, Joan of Arc, Nemesis, que um gajo joga uma vez, duas vezes por ano. Os jogos desse género. Primeira coisa a fazer, se livrar cartas. Mas está tudo doido ou quê? Isto é aqueles gajos... Pá, é tão bom agarrar uma carta com papel e não sei o quê. Parece aqueles gajos que plastificam os sofás em casa. Que é para o couro não se desgastar. Epá, ou põe um lençol sobre a cristaleira que é para isto não apanhar pó. Só para usar os jogos. Sim, se tu tiveres um jogo que jogues 30 vezes por dia, ok, vá, percebo. Mas a maior parte dos jogos as pessoas jogam tipo uma ou duas vezes, ou assim, ou três vezes. É preciso... Epá, eu percebo que às vezes se jogue... Agora estou a exagerar, obviamente, que há alguns jogos que tens muita coisa, faz sentido, não sei o quê. Eu, por exemplo, vou dizer um jogo que eu também tenho slivado, que é o Love Letters, que levo para a praia. E é um jogo super, super bom para a praia. Sim. E então sleeve, e as pessoas jogam na areia com o jogo, assim, pronto. Mas para proteção, porque senão ao fim do primeiro dia as cartas Dura mais um bocado. iam à vida. E mesmo assim todos os anos têm que comprar uma cópiazita, porque aquilo não, assim. Mas pronto, paz. Irrita-me tanto as sleeves. Mas, com uma exceção só, as sleeves são ótimas para protótipos. Porque ponho um papelinho lá dentro e tiro, corrijo, meto lá dentro assim. Aí é muito, muito útil as sleeves. É uma coisa ótima, ótima para coisa. E por favor, quando mostrarem um protótipo, tragam sleeves. Não me imprimam cartas. Porque eu quero logo tirar e riscar e corrigir outra vez e pôr outra vez dentro da sleeve a carta. Mas agora, para jogar um jogo a sério, daqueles já impressos, bonitos e tudo, não me slivem a carta. Aliás, normalmente picam umas cartas na mão. Elas têm uns cantinhos redondinhos, tão fofinhos, tão bons. Não, tem aquela merda para picar. E para baralhar ainda é pior. Pronto. Escorrega tudo. Exatamente. Muito bom, muito bom. Muito bom. Ora, então, e agora outro ponto interessante, estou curioso de ver o que é que vais achar sobre ou sobrevalorizado, as miniaturas. Miniaturas.
eu acho que estão sobrevalorizadas. Mesmo. Porque há jogos muito bons, há jogos fantásticos, etc. E que têm uma potência em termos de brincadeira, etc. E tudo. E eu não preciso ter miniaturas. E curioso que alguns jogos que eu tenho de miniaturas, e tenho alguns, e tenho algumas estupidezes de miniaturas, a sério, eles não fazem porra nenhuma no jardim, no coisa. Nada. É tipo, põe a miniatura aqui. O que é que acha? Mexe-se um bocadinho para aqui, mexe-se um bocadinho para ali, não faz mais nada. Quase tem aquelas coisas. Mas eu gosto de miniaturas, atenção, note-se. Eu gosto de miniaturas. Também sou corrompido pelas miniaturas, e quando vejo aqueles Kickstarters com miniaturas aqui, também me babo a ver aquilo. Também sofro com esse mal também e tudo. Mas pensando friamente, é altamente sobrevalorizado. Porque a certa altura, tipo, o que um gajo está a fazer é coleção de miniaturas, não está a fazer jogos. Depois tem lá uns cartões pelo meio, umas cartas que não interessa para nada. Assim. E eu acho que às vezes a gente perde um bocadinho ali perde um bocadinho ali o foco no jogo. Mas pronto, acho que estão muito sobrevalorizados. Ok. Não. Justo. E percebo até o ponto. Eu acho que até mesmo os preços de vez em quando acompanham essa sobrevalorização. Também acho que é. Nos jogos de tabuleiro só para meter mais eu, miniaturas. Às vezes sabes que às vezes nós Mabel Games não temos a possibilidade muitas vezes de fazer tiragens grandes em que se justifica o uso de miniaturas, e porque senão saíam as coisas caríssimas. Mas às vezes até essa nossa limitação é boa, porque assim, mas tu precisavas mesmo desta miniatura no jogo? Ele precisava mesmo para brilhar ou assim? Pronto, mas eu posso bem limpar as mãozinhas à parede, porque já comprei muitas miniaturas e jogos de miniaturas e nem tive. Tenho um dragão lá em casa. Este também não serve para nada, mas é lindo. Mas pronto, assim. Eu aqui também não posso também atirar pedras, porque o meu telhado é bem de horrível, vidro. é horrível. Porque também Eu se calhar estou a dizer isto mais até porque estou irritado comigo próprio, dizer assim, és mesmo parvo, para que é que tens um dragão de 50 centímetros que cada vez que tu mexes no hexágono consegue-te vazar a vista de um gajo que está ao teu lado. Mas pronto, a gente tem as nossas fraquezas, às vezes. Ai, muito bom. É assim. Exatamente. Olha, então, último ponto que eu tenho curiosidade aqui, acho que já consigo adivinhar qual vai ser a tua escolha, mas temas o tema do jogo de tabuleiro versus jogos abstratos, como é evidente. O tema no jogo de tabuleiro, achas que é sobre ou subvalorizado? Eu acho que é subvalorizado, porque acho que o tema é muito importante. E portanto devia ser mais sobrevalorizado, não é? Devia-se dar mais valor aos jogos de coisa, mas é o meu gosto pessoal, porque eu quando jogo um jogo muitas vezes gosto de dizer assim, conta-me uma história, encanta-me, faz-me, o que é que se passa aqui, o que é que estamos aqui a fazer? E muitas vezes quando me mostram um protótipo pergunto logo assim, o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu sou aqui? Sou um guardião de umas masmorras, ou sou um agricultor a criar vacas e quero que os meus. Como é que a minha família não morra de fome? Acho que há um jogo assim, não há? Sim, exato. E para mim. Bem difícil. Morre que nem torres, aquilo é horrível. É uma choradeira naquele jogo. Mas para mim, mas é o meu gosto pessoal, é muito importante o tema. Claro que eu às vezes há jogos abstratos, completamente abstratos, que eu fico abismado, tipo, de facto, que mecânica, que elegância, que interessante, etc. Mas é assim um bocadinho tipo. Mas gostavas de ver o tema? Eu gosto de um beijinho e de um abraço, tipo, epá, encanta-me. Não seja só mecânica a coisa. Pronto, e portanto. Adoro. O tema é super importante para ser divertido e para nos contar uma história, até para nós contarmos histórias. Imagina o Twilight Imperium sem tema, todo abstrato e coisas assim. Como é que pá, aí passado um mês a gente não dizia, pá, mas eu invadi o teu planeta? Não, eu fui para o hexágono e destruí aqueles cubinhos que estavam no teu hexágono.
Vá. É mais importante, ajuda. Muito bom, muito bom. Muito bom, sim senhor. Gil, infelizmente é um bocado, é todo o tempo que nós tínhamos. Vocês em casa tiveram a ouvir as Dice Talks, uma iniciativa da Associação Dice Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por ter estado desse lado. Não se esqueçam que também podem continuar esta conversa muito interessante nas redes sociais, por isso deixem os vossos comentários, seja aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram ou no Discord, onde vocês quiserem, para também continuarmos esta conversa aqui, tanto com o Gil como connosco, e continuarmos a debater os jogos de tabuleiro. Podem chegar a todos estes sites a partir do dicecultural.org, nosso website, estão lá os links para tudo. E se gostaram muito desta talk, então não se esqueçam de fazer like, subscrever, clicar aí no sininho para não perderem nenhum dos vídeos que nós temos para vocês. E se gostaram mesmo muito, não se esqueçam, partilhem este link com os vossos amigos para nos ajudarem a chegar até eles. Um enorme e sentido muito obrigado ao nosso fantástico convidado, ao Gil Dorei. Foi incrível, fartamos-nos de aprender e desejo-te a ti e à Mebo os maiores sucessos em nome de toda a equipa e que continuem a fazer o trabalho brilhante que vocês têm feito e este impacto enorme que vocês têm tido ao longo destes anos no hobby. Muito obrigado. Obrigado eu também e obrigado pelo vosso trabalho, que também tem contribuído, obviamente, para a expansão do hobby, para o conhecimento, etc. E, portanto, eu, em nome aqui sim, em nome da Mebo Games, agradeço sinceramente o vosso trabalho, das pessoas como tu, que estão ao trabalho de fazer estas entrevistas, estes vídeos, etc. Porque sempre é mais uma pedrinha para construir e para divulgar este hobby. Obrigado mesmo e obrigado pela tua paciência de me ouvires. Era essa, Gil. Muito obrigado. Se ainda não seguem o Gil e a Mebo, então o que é que estão à espera? Tem os links aqui na descrição do vídeo, juntamente com os links da Dice Cultural. Vão aqui à descrição, cliquem nos links, subscrevam, não percam nada do trabalho tanto que o Gil está a fazer e que a Mebo está a lançar. Já ficaram aqui com um gostinho do que é que vem aí, por isso fiquem atentos e sabem que aqui a Mebo vai continuar a surpreender-vos para a frente. Relembro que a Dice Cultural lança também mais conteúdo escrito e em podcast e vídeo, por isso juntem-se a nós nesta exploração contínua do que é divertido fazer aqui, pegando aqui nas palavras do Gil, brincar, que é tão bom com este hobby que nós tanto adoramos. A todos em casa que estiveram a ouvir-nos, muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio e boas jogatanas, malta. Um grande abraço para vocês.